Olá, estamos aqui com a roda de diálogo sobre como e por que comunicar sustentabilidade nos negócios, que está sendo conduzida, oferecida pela Make Make, conduzida por mim, Tatiana Maia Lins, durante o Dia dos Negócios Sustentáveis, o primeiro Dia dos Negócios Sustentáveis, que é uma iniciativa da Ideia Sustentável, da plataforma Liderança com Valores e da Rede Brasil do Pacto Global. Sejam bem-vindos. Pronto, a Cláudia está entrando também. Francila, você se apresenta, por favor. Vamos lá. Eu sou Francila Calica, sou gerente de comunicação na Bayer para o negócio agrícola da companhia. Joia, muito prazer, Francila. A Malu falou que você vinha e eu fiquei bem feliz. A Malu é professora junto comigo no Master lá da STM. Sim. A Cláudia entrou agora. Cláudia, a gente está pedindo para quem puder abrir a câmera e a Mirka também. Então, para a gente se ver, já que é uma roda de conversa, é legal que a gente se veja. Né? Então, olá, como vai? Tudo bem? Obrigada pelo convite. Eu só não vou conseguir fazer o encontro inteiro. Minha agenda vagou já tarde. Que bom, deu certo. Eu consegui colocar aqui, mas daqui a pouco eu vou sair. Um prazer estar aqui com vocês. Tá, joia. Então, aproveita e se apresenta, Cláudia. Eu sou responsável pelas áreas de criação de valor compartilhado, comunicação corporativa, Coffee Affairs da Nespresso no Brasil. Deixa eu ver quem mais está por aqui. Obrigada pelo convite, viu, Tati? É um prazer estar aqui, que você esteja aqui. Márcia, Mariana, Luana, Mirka, Vivian, quem mais quer falar? Paula? Sheila, alguém quer mais se apresentar? A Luana se apresentou pelo chat aqui, quer que eu leia? Isso, lembra. Tá bom. Sou mineira e moro em São Paulo há 3 anos. Trabalho numa empresa americana que prepara adolescentes que querem fazer faculdade no exterior. Gosto muito dessa área de sustentabilidade e responsabilidade social. E é professor, é aluna lá do Master. Exatamente. Joia. Então vamos lá. Sheila, você quer se apresentar para as pessoas? Você que chegou agora? Oi, desculpe, me atrasei um pouquinho. Meu nome é Sheila, sou jornalista, trabalho com comunicação empresarial aí há mais de 20 anos e recentemente, há uns 5 anos, tenho a minha agência de comunicação enfim, adoro discutir e debater esses temas da comunicação, né? Então vamos lá, dando sequência às nossas atividades aqui do Dia dos Negócios Sustentáveis, a gente vai conversar hoje aqui por que reputação importa, tá? Por que sustentabilidade importa? Vamos também conversar sobre como ganhar mais legitimidade nas narrativas de sustentabilidade e como que essas narrativas podem impulsionar as mudanças na sociedade que a gente deseja para que haja menos desigualdade. Tá bom? Então, assim, eu fiz uns slidezinhos que depois eu posso mandar para vocês, mas a ideia não seria compartilhar slide na tela, era mais para a gente ter uma sequência aqui de pensamento. Mas eu posso mandar para todo mundo depois, isso junto com o link. Tá? Mas por que reputação importa? Eu destaquei aqui 2 dados. Primeiro, porque a reputação é pré-requisito para a operação. Tá? A gente às vezes acha que a reputação é só para grandes empresas, mas não, a reputação ela é um pré-requisito para a operação até para a padaria da esquina. Ninguém opera, se ninguém compra pão na padaria da esquina se não tiver boa reputação, né, gente? Então, assim, às vezes as pessoas pensam, reputação é consequência. Sim, reputação é consequência dos nossos atos, mas a gente não pode deixar de lado a preocupação com a reputação, porque é ela que vai conferir competitividade para as empresas, ela que confere licença para a operação. E nesse cenário que a gente está vivendo, é muito importante também falar que a gente está vivendo um momento em que os produtos e serviços são todos muito parecidos, eles são todos muito já viraram uma commodity, né? Sim, eles são todos serviços muito bons e serviços muito bons, produtos e tal. Então, o que diferencia acaba sendo a reputação. Tá? É a reputação que faz com que as pessoas escolham um produto A ou um produto B, não mais a qualidade daquele produto apenas, porque todos já são muito bons, daquele produto, daquele serviço. Os ativos intangíveis hoje, a reputação também é importante a gente falar, porque os ativos intangíveis hoje, eles já representam 80% do valor do mercado de algumas empresas.
Então, a gente já tem empresas no mercado onde 80% de seu valor de mercado vem do intangível. Eu acho isso incrível, né? A gente tem reputação valendo 40% do valor de mercado de empresas brasileiras que estão na Bolsa. A Ambev, em 2016, 2017, tem 40 e tantos por cento de seu valor de mercado vindo de reputação. Tá? Então, como é que a gente pode dizer que reputação é uma coisa menor dentro da nossa estratégia? Reputação é só consequência dos nossos atos. A gente tem que trazer essa conversa de reputação de forma mais robusta para todos os ambientes. A gente precisa pensar mais em como que a gente está não só criando valor para a empresa, mas compartilhando valor com a sociedade, porque a reputação hoje, no meu entender, ela é composta pelo valor que é compartilhado com a sociedade, não mais por produto e serviço, não mais por ambiente de trabalho, mas por cidadania. A cidadania cresceu imensamente durante a pandemia e eu acho que é uma tendência que veio para ficar. Então, assim, refazendo o convite para quem chegou depois, que não escutou no começo, é o microfone aberto, câmera aberta, vocês podem falar à vontade. A ideia aqui é uma troca, é uma conversa, tá? E a ideia é que todo mundo fale se sentir. Não quero que seja um monólogo onde só eu falo, eu estou trazendo só alguns pontos para a conversa. E aí, sendo reputação, né, o que diferencia as empresas, os produtos e os serviços, eu queria saber como que vocês estão tratando a reputação internamente. Quais são os desafios que vocês têm? Como que vocês têm superado esses desafios? Me contem, o que está acontecendo? Vamos pensar junto. Tati, deixa eu fazer então duas observações. Como eu falei no início, apesar de ser consultor de mercado há muitos anos, há 30 anos, eu também estou na academia. Mas me impressiona como é que ainda hoje, tanto quando eu for fazer consultoria em grandes empresas, quanto na academia, você ainda vê as pessoas questionando pontos básicos do que é reputação, do que é marca, o que é resultado qualitativo e quantitativo. Tá? Eu tenho tido não sei como é que está no caso das empresas que estão aqui representadas, são empresas sofisticadas, mas como é que estão fazendo os objetivos e metas, né? Porque ainda, recorrentemente, os objetivos e as metas são prioritariamente quantitativos e, dentro deles, financeiros. O financeiro tem que acontecer, a base do processo econômico, mas, você mesmo colocou, né? Um percentual do quanto o resultado final, no caso de quem tem a capital aberta na Bolsa, é representado pela reputação, é muito grande. E como é que isso ainda não entra de maneira expressiva. E eu estou falando de empresas de médio e grande porte no Brasil todo, né? Onde eu passo. A grande dificuldade que a gente tem encontrado é fazer com que as pessoas entendam o que é isso e como é que isso se dá. Ainda hoje tem tido que matricular as pessoas nesses temas. Então, eu também fiquei curioso de saber como é que as pessoas que estão nessas empresas estão lidando com essas questões, né? Bom, acho que eu posso trazer um pouquinho da nossa experiência dentro da Bayer. Acho que para a Bayer, não só para as áreas corporativas, mas também para o negócio, em todos os negócios que a Bayer atua, está muito claro que reputação tem um impacto em licença de operação, tem um impacto em valor de marca. Então, é claro que no fim do dia acabo estando num lugar privilegiado pela liderança já ter essa consciência da importância da reputação, mas é super importante que as lideranças nas empresas tenham essa consciência. Reputação sim impacta negócio, reputação impacta em bolsa, em resultado para acionista, e a reputação de uma empresa precisa ser muito bem cuidada, não só pelas áreas de comunicação ou pelas áreas que gerenciam reputação, mas por todas as áreas, né? No fim do dia é o que a Tati disse, né? Reputação é o que dizem de você, reputação é o valor que você entrega para a sociedade, mas também é o valor que a sociedade imputa a você, né? E aos seus produtos e a forma com que você faz negócio. Isso tudo tem que ser cuidado por todo mundo dentro de uma companhia. Todo mundo precisa estar bem ciente de que reputação tem impacto sim em negócio e licença de operação. E sem licença de operação, a gente não opera num país, a gente não faz negócio, a gente não vende produto, né? No fim do dia, é disso que a gente está falando, né? Valor de marca. E é super importante que isso esteja na cabeça de todos. Mas alguém quer fazer alguma experiência? Mirka, você está aí, está tão caladinha, você tem uma experiência gigantesca, fala pra gente.
Ei, Tati, primeiro, tá me ouvindo? Tô me ouvindo super bem. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer participar, te ouvir falar e com os outros colegas também. Saí recentemente, né, da Vale, me aposentei, saí recentemente da Vale, abri também uma empresa de comunicação e consultoria, e vocês podem imaginar, né, como é que foi o último ano, os 2 últimos anos, na empresa onde eu trabalhava, pós-Brumadinho. Enfim, a gente começou a mensurar a reputação, e eu acho que é uma das grandes dificuldades que a gente tem hoje em dia é fazer com que toda empresa entenda que reputação não é um assunto só de sustentabilidade, não é um assunto só de comunicação, mas é um assunto que diz respeito a toda empresa. Então, uma ação que alguém faz em uma comunidade onde a empresa esteja operando, ela que não seja coerente com o valor ou com os princípios que regem a empresa ou que afetem aquela comunidade, ela com certeza vai impactar na reputação. E isso, eu acho, para quem está nas pontas, né, para os líderes operacionais das pontas, hoje talvez esteja um pouco mais claro, mas até bem pouco tempo atrás, eu senti essa dificuldade de tangibilizar essa questão da reputação, para dizer, esse entendimento da reputação, do impacto das ações que eles provocavam nos territórios de operação. Essa é a minha contribuição, Tati. E foi legal, Mirka, você falar sobre essa questão da Vale, de Brumadinho, porque isso traz para um outro ponto que eu tinha posto aqui no roteiro da nossa conversa, que é por que a sustentabilidade importa. Eu queria trazer para vocês que todas as crises de reputação que as empresas passaram e que vem passando, são crises nos pilares de sustentabilidade, são crises em ESG, todas. Às vezes a gente pensa, não, é ESG, vai lá, coloca, para e pensa, é ESG. Sustentabilidade não é abraçar árvore, sustentabilidade não é verde, sustentabilidade é colorida, a sustentabilidade tem todas as cores dos ODS, a sustentabilidade tem todas as cores da diversidade. Então, pensar a sustentabilidade como apenas ambiental é muito reducionista. A gente tem a sustentabilidade em tudo. Então, assim, quando você fala de uma Operação Lava Jato, por exemplo, ela está em sustentabilidade também, é uma questão de governança. Quando você fala numa crise social, enfim, quando você fala agora, recentemente, pandemia, a crise no Madeiro, era uma crise no S de ESG. Era uma crise social, a empresa não estava tendo a sensibilidade para entender a interdependência. Né? Então, assim, a gente tem todas as crises que passaram, que a gente teve agora, recentemente, são crises nesses aspectos. E a própria crise do Brumadinho, ela é ambiental, ela é social, ela é também uma crise em governança. Ela é o pacote completo. Né? Assim, então, não tem como dissociar a sustentabilidade de reputação, tá? E não dá mais para a gente ver sustentabilidade como a galera que pode ser cortada na primeira crise. Porque a sustentabilidade é o que sustenta uma companhia. E a gente só vai ter essa sustentabilidade, essa sustentação, se a gente tiver realmente agindo de forma correta. Se a gente não tiver, enfim, deixando os nossos riscos sem ser mitigados. Né? Então, assim, eu queria trazer essa questão de por que a sustentabilidade importa, que para mim está muito claro, tá? Essa questão de que todas as crises de reputação são crises de sustentabilidade. E aí fica a grande dúvida ou a grande questão dentro da comunicação, que é como que a gente comunica essa sustentabilidade, já que ela é tão ampla, já que ela é o que sustenta uma empresa. Né? A gente vai comunicar integridade, por exemplo. Integridade é uma questão que a gente precisa comunicar, mas como que a gente vai comunicar a integridade? Como que a gente vai se colocar no mercado como uma empresa íntegra se a gente não pode dizer, olha, somos íntegros? Porque a integridade é pré-requisito para você existir. Ninguém vai querer fazer negócio com uma empresa que não seja íntegra.
Mas aí você vai dizer o quê? Eu sou íntegro? Isso não faz sentido. Como que você comunica? Tem a sutileza dessa comunicação de integridade para não parecer que você está tentando se defender de alguma situação. Porque quando você se defende de alguma situação, você também não consegue gerar confiança. O laço de confiança, em vez de criar confiança, empatia, gera discreto. Opa, por que ele está se defendendo? O que está acontecendo? Então, a comunicação de sustentabilidade, ela é sutil, ela tem que ser inteligente, e a gente está passando hoje por uma crise nas narrativas de sustentabilidade, que elas estão em completo discreto. A gente vê narrativa em todo canto, né? A gente vê as empresas dizendo apenas o lado belo de suas operações. E o que é que isso aconteceu? A gente fez uma pesquisa recente para o Guia de Comunicação e Sustentabilidade do CEBEDES, que foi feito pela MakeMake, e a gente, enfim, entrevistou vários formadores de opinião, e de 0 a 100 a gente perguntou para eles o quanto vocês acreditam nas narrativas de sustentabilidade das empresas. De 0 a 100. A média foi 43. Teve gente que deu 0. E a nota mais alta é 60. Então, isso traz para a gente que trabalha comunicação corporativa uma questão para a gente pensar muito a respeito. A gente precisa pensar muito a respeito. Por que as nossas narrativas não causam credibilidade? Por que as pessoas não acreditam no que a gente fala? Onde que a gente está errando? Em que a gente pode melhorar? Já que a sustentabilidade é tão estratégica, já que a reputação é tão estratégica. Como que a gente vai criar valor com as nossas narrativas? Porque, no final das contas, a gente ainda tem que ter a narrativa, né? Não tem outro caminho. A gente precisa da narrativa para embasar. Então, se alguém tiver alguma questão para falar sobre isso, a Sheila está ali levantando a mãozinha, fique à vontade. Diana, eu queria entender um pouquinho a sua opinião, aí que você falou de narrativas. Como você vê o cruzamento agora dessas narrativas do propósito com a questão da sustentabilidade? Porque eu vejo que a sustentabilidade não feita corretamente gera crise, inclusive a crise reputacional. E, tendo um propósito bem comunicado, você tem que ter ações de sustentabilidade, evidente, né? Será que isso, qual seria, não seria, vamos dizer assim, uma nova forma de você trabalhar a sustentabilidade a partir dessas narrativas de propósito? Como que você vê isso? Porque eu me lembro que essa demanda de sustentabilidade surgiu nos boards, né, internacionais das empresas, e agora os boards estão falando muito nessa questão do propósito, né? E aí você falou de narrativas, eu acabei fazendo esse link. Como você vê isso? Sim. Eu acho que o propósito, sim, é uma ótima maneira para embalar a narrativa, mas não só para embalar a narrativa, mas para trazer a ação para a empresa. Porque ele é o leme, ele é o que norteia, ele é o que une as diferenças dentro de uma corporação. Toda corporação tem muita diferença, as pessoas são muito diferentes. E o propósito é aquela coisa linda que une todo mundo, que direciona. Então, você está numa crise e você pensa, qual é o meu propósito? Por que eu estou existindo? Por que eu devo continuar existindo nesse contexto de crise? Porque muitas empresas vão fechar na crise que a gente está vivendo, né? Então, por que eu existo? Por que eu vou continuar existindo? Eu acho que sim, que o propósito tem essa função de trazer mais legitimidade, porque ele mostra que a empresa está atuando. A empresa ela vai se comunicar por ações e não por discursos vazios. Ela vai trazer para quem está ali do outro lado a comprovação que eles sentem falta. Eu tinha notado aqui as razões para o descrédito nas narrativas, tá? E as razões para o descrédito nessas narrativas corporativas é porque as pessoas disseram que tudo é belo, então as narrativas só mostram o lado positivo. As pessoas disseram que ninguém fala em risco, então as pessoas estão pedindo para que as empresas falem, pelo amor de Deus, sobre os seus riscos, falem mais abertamente sobre os seus riscos e como esses riscos são mitigados e qual é o impacto desse risco para a vida das pessoas. As pessoas querem ser tratadas como pessoas no final das contas, né? Elas querem mais transparência. Esse é o segundo ponto. Uma outra razão para o descrédito é que é um discurso unidirecional, né? Há divulgação, mas não há diálogo. As empresas ainda estão pouco abertas ao diálogo, à construção conjunta
Então, elas chegam lá nas comunidades, elas chegam lá com seus públicos, seus stakeholders, o que for, e elas falam o que elas querem falar, mas elas constroem muito pouco a comunicação em conjunto. Tá? E uma outra razão para o descrédito é que as narrativas não são validadas por terceiros. Elas são narrativas autorreferentes. Então, a gente tem aqui 4 elementos que a gente tem que trabalhar na nossa comunicação para dar mais transparência, para trazer mais credibilidade para as nossas narrativas. Né? A gente tem que trabalhar mais em conjunto com os nossos públicos, a gente tem que ter a validação externa. As pessoas, vocês acreditam que os jornalistas não leem os relatórios de sustentabilidade que são feitos? Ninguém lê relatório de sustentabilidade. Ninguém lê. É uma tristeza. A gente, enfim, tem um trabalhão para fazer aquela peça, que é uma peça que não está atingindo o seu objetivo de comunicar. E prestar contas, já que ninguém está vendo. Então, mas, Tati, oi, Mica. Eu queria, assim, quando você trouxe esse ponto do relatório de sustentabilidade que ninguém lê, um dos projetos que eu trabalhei nos últimos tempos e que eu estava tentando fazer é traduzir o relatório de sustentabilidade, fazer ele ser um pouco mais tangível. Eu acho que a gente ainda, nós comunicadores, a gente peca ainda um pouco na hora de construir esses relatórios. Eu acho que a gente tinha que simplificar, eu acho que a gente tinha que trazer um pouco mais de tangibilizar mais, eu acho que é mais, que nem se diz lá em Minas, né? Eu acho que é mastigar um pouco mais, ruminar, para as pessoas poderem entender um pouco mais sobre o assunto. A gente parte do princípio que todo mundo está entendendo aquilo que está posto. E nem sempre é assim. Então, eu acho que um ponto de observação para a gente, nós comunicadores, é como é que a gente pode simplificar esses relatórios, como é que a gente pode tangibilizar a sustentabilidade para todo mundo, para não ser um assunto que fique só mais elitizado, né? A gente acha que as comunidades entendem, mas na verdade elas não entendem, elas tentam entender, elas fazem um esforço, mas elas não entendem da forma como a gente acha que elas entendem. Então, acho que é uma culpa nossa esse resultado aí da pesquisa que você está apresentando, que as pessoas não leem o relatório, que o jornalista não lê o relatório de sustentabilidade. Eu acho também que é um pouco culpa nossa a gente não sei se você concorda, de não traduzir isso de uma forma mais simples para todo mundo, sabe? Eu acho que às vezes a gente utiliza alguma coisa muito rebuscada quando a gente poderia ser mais direto, assertivo. Não sei se você concorda. Sim, eu concordo. Eu acho que até os relatórios são muito longos às vezes e as pessoas... A gente sabe que a gente tem uma cultura que espera virar vídeo, né? As pessoas não leem, elas esperam que as informações sejam disponibilizadas em vídeo. Então, um documento muito longo, ele também tende a afastar as pessoas em vez de aproximar. E a gente, sim, a gente está falando para a gente mesmo ou a gente está, na melhor das hipóteses, falando para convertidos. O que é muito triste. Eu gostaria muito que a gente pensasse em como seria possível alcançar novos públicos e não falar só para os convertidos. Você quer falar alguma coisa, Sheila? Eu vi você se mexendo. Não, estava concordando com você. Que eu acho que eu vejo que um dos desafios de simplificar esses relatórios é justamente para nós comunicadores, é para qual público? Porque alguns são para o público, vamos dizer, que quer focar no GRI, nos indicadores, etc. E outros querem comunicar o trabalho de sustentabilidade que foi feito junto às comunidades, entende? A outros públicos. Daí a gente, uma vez, discutindo com uma empresa, chegou à conclusão que tinha que fazer 2 comunicações diferentes, né? E aí, realmente, isso é um desafio, porque aí você está fazendo 2, né? Eu acho que você tem toda a razão. Um para os convertidos e um com a finalidade de informar, né? E a segmentação da notícia, do dado, da informação que a gente tiver, ela é o que a gente vai ter de melhor arma hoje. Né? A gente não consegue furar bolha, gente. Isso é uma ilusão. Eu já tentei furar bolha e eu já cheguei à conclusão que isso é uma ilusão. Só traz frustração.
tá? Eu fiquei doente em 2018, por exemplo, doente mesmo, porque, enfim, bati ao hospital, porque eu fiz um trabalho lindíssimo e alcancei 3.000 pessoas, e aquilo me deixou mal. E depois eu tive que parar e pensar o que era que eu tinha errado, se eu tinha um conteúdo de qualidade, o que estava acontecendo ali. O que estava acontecendo ali foi que eu estava tentando furar bolha. A gente não fura bolha. A gente conversa com as bolhas. Então, a gente tem que cada vez mais segmentar nossa comunicação para chegar nas pessoas, nos lugares onde elas estiverem. Não adianta a gente tentar furar bolha. Esse ponto que você trouxe é super importante, Tati, porque aí isso nos traz uma seguinte reflexão. Será que as narrativas estão erradas? Ou a gente tem que dar uns passos atrás? De nada adianta uma narrativa super bonita, super bem construída, pensando num público-alvo, se aquela narrativa não reflete a realidade da empresa. Então, se a empresa não é de fato transparente, se a empresa não preza pelo diálogo, se a empresa não tem legitimidade nas ações dela, se a empresa não tem endosso das suas ações, se ela não trabalha com sustentabilidade, não há narrativa que vai resolver a situação da empresa, por melhor que os times de comunicação e sustentabilidade trabalhem. No relatório mais bonito, na interação com o jornalista mais bem feita e mais bem elaborada, se a empresa não tiver essa base, não há narrativa que resolva. Então, é por isso que eu volto naquela questão de a empresa ela precisa estar comprometida com a sustentabilidade, com a transparência, com o diálogo, senão não tem solução. A narrativa não vai se sustentar, né? Ela não se sustenta. Tati, posso falar aqui um pouquinho? Tudo bem? Claro. Tudo bom, gente? Boa tarde. Parabéns pelo trabalho de vocês. Meu nome é Vinícius Casares. Bom, eu sou co-idealizador de um evento, posso chamar de movimento quase, chamado Nova City. Discute muito o futuro das cidades e os pontos principais dentro do que a gente vem falando dentro do Inova City. Todo mundo vem falando de cidades inteligentes, cidades conectadas e tudo mais, e o trabalho que a gente vem desenvolvendo, o Tati faz parte desse trabalho através da Make e ela pessoalmente, né? A gente vem quebrando essa mística de que cidade inteligente é simplesmente a cidade 5G. A gente tem que pensar de maneira muito ampla e vem ouvindo, graças a Deus, de muitas pessoas importantes desse cenário, que cidade inteligente é a cidade mais humana, né? É a cidade com gestão eficiente, é a cidade mais inclusiva, mais integradora. E quando a gente olha o papel da cidade, do gestor público isolado, a gente tem que trazer as empresas, a sociedade civil, a academia, para fazer parte desse sistema, né? Então, é isso que a gente vem trazendo dentro do Inova City. E essa discussão é muito apropriada sobre reputação nesse momento, nesse time que a gente vem vivendo aí. Crise não é só crise institucional, não é só crise de momento, é uma crise global, uma crise de reflexão. É um momento importantíssimo de revisão de cultura mesmo. E aí, quando eu falo cultura, não é só cultura organizacional, é cultura nacional. Brasil era um momento tão importante, tão bom da gente rever as nossas ações enquanto indivíduos, né? E quanto essas ações enquanto indivíduo elas se espelham dentro das grandes corporações ou mesmo para o gestor público. Então, o que eu queria colocar assim como um tempero aí, uma discussão, quando a gente fala de reputação, olhando, claro, a empresa, grande marca, e como eu estou falando de um evento que fala de cidade, um evento que fala de inovação, eu não posso deixar de olhar startups, né? Tati, que são os novos empreendedores que já têm que pensar nesse tipo de postura, de approach, olhando sim os ODS, olhando tudo relacionado a eles. E o gestor público também, a gente também tem que pensar em reputação das cidades. Isso também tem um papel muito importante, um impacto grande, né? Afinal de contas, uma empresa grande, como já se falou da BASF, da Vale, elas vão pensar muito antes de se instalar em algum lugar, sem agora pensar como é que é todo o arranjo político local, como as coisas funcionam dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente. Eu queria deixar só essa reflexão. Se a gente pode ampliar também a narrativa, o diálogo de reputação, olhando cidades, olhando as startups, por que não os ecossistemas de inovação? A gente vem vendo trabalhos lindos sendo feitos em Recife,
junto com o pessoal do Porto Digital, a mesma coisa em Florianópolis, junto com o pessoal da CAT, né? Então, só queria deixar esse pequeno tempero aí, o quanto isso impacta nesse modelo sistêmico geral, porque, afinal de contas, a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha enquanto indivíduo de maneira coletiva, e as instituições também estão interligadas dentro desse ecossistema aí. Então, Obrigado, gente. Isso que você falou me traz a questão da interdependência, tá? E me traz também a questão do valor compartilhado. A gente tinha até bem pouco tempo reputação sendo pautada ou sendo ancorada nos produtos e serviços que uma empresa oferece ao mercado, no ambiente de trabalho, na governança, né, na cidadania. E hoje, na inovação também era um dos pilares de reputação, mas hoje a gente vê que a questão da cidadania e da governança também ganhou muito peso, muito mais peso do que os produtos e serviços que uma empresa oferece ao mercado. Então, é o valor compartilhado que aquela empresa é capaz de causar e de gerar para a sociedade. Então, se ela é uma empresa que ela está cuidando do seu território, ela está cuidando do lugar onde ela está inserida, ela vai também cuidar da reputação daquele lugar. Não é isso? E aí ela vai fazer com que aquele lugar seja... Os lugares de boa reputação, as cidades e os países de boa reputação, eles são ótimos, porque eles conseguem atrair mais negócios, é uma onda virtuosa, sabe? Os lugares de boa reputação, eles são menos burocráticos, eles atraem mais negócios, eles têm pessoas que vivem com melhor qualidade de vida, as pessoas tendem a ser mais felizes porque estão vivendo com melhores condições de vida. Então, eles tendem a ser lugares também mais seguros, né? Eles são também lugares que são atrativos do ponto de vista de belezas. Então, eles oferecem lazer e oferecem belezas. A questão da reputação... A gente lá na MakeMake tem um programa que é a Reputação Brasil, já tem foi desde 2017 que a gente criou esse Reputação Brasil, que é exatamente para falar da competitividade brasileira, para melhorar a reputação do Brasil, porque assim a gente tem um efeito em cadeia. A gente não precisa ter vergonha do produto brasileiro, a gente não precisa ter vergonha de ser brasileiro. A gente hoje está vivendo um momento, por exemplo, que está difícil sustentar a sustentabilidade como discurso de narrativa brasileira, porque a gente está tendo um monte de queimada. Então, isso impacta também nos negócios das empresas, porque vai ter gente que não vai querer comprar nosso produto, porque a gente não é visto como um produto sustentável. Então, sim, a reputação do país ela está entrelaçada, a reputação da cidade está tudo interdependente. Essa, para mim, é a grande chave, é a interdependência, né? O que junta todo mundo. Teve gente que entrou depois, então deixa eu só avisar para essas pessoas. Enfim, a gente está com o microfone aberto para quem queira falar. A gente gostaria também que todo mundo tivesse com a câmera aberta, que assim a gente consegue ver as carinhas, e estamos discutindo essas questões de reputação e sustentabilidade. Então, o que vocês tiverem de contribuição dos pontos de vista de vocês são bem-vindos, porque a gente cria uma construção conjunta de conhecimento. Eu estou trazendo alguns pontos só para nortear a conversa, mais longe de ser a dona da verdade. Passando para o próximo ponto aqui que eu tinha posto no roteiro para a gente conversar, era como aumentar a confiança. Já que a gente estava falando que as narrativas são em descrédito, como que a gente consegue aumentar a confiança? Tem um professor pesquisador na FGV, que é o Marco Túlio Zanini, ele também é um parceiro da MakeMake, que ele estuda a confiança e ele fala que a confiança se constrói quando há percepção de benefícios mútuos, que a confiança aumenta quando há percepção de benefícios mútuos e ela diminui quando há percepção de que você está se defendendo de alguma coisa. E que a confiança se constrói com diálogo e transparência. Então, como que a gente pode trazer esses elementos para a nossa comunicação, para a forma como a gente comunica? Como que vocês têm tentado, no dia a dia de vocês, aumentar a confiança nas marcas e nas empresas que vocês trabalham? Olá, tudo bem? Boa tarde.
Tudo bem, Pedro. Seja bem-vindo. Tudo bem? Boa tarde. Prazer a todos. Entrei agora há pouco aqui, estava tentando conciliar, né, aqui a agenda profissional, mas legal ouvir aí as colocações que estão sendo colocadas, que estão sendo faladas, né? E eu vim atraído também pelo tema, né, de como e por que comunicar a sustentabilidade dos negócios, né? Eu sou comunicador, sou publicitário, trabalho na comunicação da Petrobras já há 17 anos e recentemente eu concluí um doutorado na área de cultura organizacional e responsabilidade social, né? Então eu fiz um estudo analisando como que a perspectiva de cultura organizacional ela pode facilitar a gestão da responsabilidade social, principalmente no entendimento dos valores, né? Em que sentido, né? De que muitas vezes quando, por exemplo, a responsabilidade social ou qualquer temática que orbite a questão ética, né? Nos negócios, como reputação, muitas vezes, quando a organização se apropria desses temas por questões de artefatos, né? Ou seja, dos mecanismos, sistemas, né? Muitas vezes na organização, ou seja, esse aspecto ético, que é um valor, ele acaba se transformando num aspecto de uma prática em que um certo departamento, por exemplo, de responsabilidade social, as pessoas começam a entender que a responsabilidade social ou a ética, ela é um escopo de uma estrutura específica, né? E não um valor que é importante para organização como um todo, né? E aí também eu vejo que o que é que tem a ver isso em relação, na forma que eu vejo a questão da sustentabilidade dos negócios e a comunicação. É que muitas vezes eu vejo que a sustentabilidade nas organizações, ela vira um tema, ela vira um assunto, como se fosse uma pauta, simplesmente, ou seja, é um assunto que tem que ser falado. Então, o que é a sustentabilidade? É aquele projeto. É aquele projeto que a empresa está investindo, é aquele projeto de investimento social, é um esforço dentre, por exemplo, é um esforço que equivale a 0,5% do orçamento da empresa, enquanto que a empresa investe 95% em outra coisa. E aí ela quer falar sobre aquele assunto como se aquele assunto fosse realmente relevante e significativo dentro do que a empresa faz como um todo, né? Então, o que eu vejo que, assim, até essa pergunta, ela provoca esse tipo de reflexão, né? Como e por que comunicar a sustentabilidade. Eu vejo que o como e por que é a própria prática da organização, né? Ou seja, a partir de uma prática onde que existe propósito, que existe transparência, que existe relacionamento, que existe respeito, essa é a melhor maneira de você comunicar. E depois falar sobre isso torna-se uma coisa natural, né? Recentemente, eu iniciei um trabalho na Petrobras, que ele acabou seguindo dentro de outro caminho, mas também falando sobre causa, né? E pesquisando a respeito do assunto das causas nas organizações, o que é que eu vi, né? Que a literatura orienta o seguinte, que antes de você falar de causa, você precisa se relacionar com quem domina o assunto, você precisa conversar, você precisa interagir, você precisa colaborar, você precisa agir para depois aquilo ganhar uma consistência, ganhar uma legitimidade que dê um discurso efetivo para você poder falar e ser respeitado pelo que você fala, né? Então, são alguns dos pontos assim que a gente vê. Então, assim, essas questões éticas, elas ainda são dilemas, né? Assim, são questões que têm muita falação ainda e pouco resultado realmente. Há muito avanço, mas o greenwash ainda está aí bombando, né? Então, essas são algumas considerações aí que eu queria trazer. Pedro, eu adorei quando você falou que sustentabilidade não é pauta. Eu vou colocar isso nas minhas apresentações. Você deixa? Por favor. Eu achei isso maravilhoso, porque resume muito do que a gente estava tentando falar. Eu sempre falo também... Tem um adendo que eu vou... Tem um amigo meu que chama João Sucupira, ele trabalhou no IBASE, né? Ele com Betinho muitos anos, né? Então ele tem uma história viva aí da responsabilidade social. E eu tive a oportunidade de acompanhar ele em alguns cursos de responsabilidade social para líderes aqui na Petrobras. E aí teve uma vez que ele estava líderes
novos líderes, né? Novos gerentes, novos gestores. E aí uma gestora falou assim, perguntou assim para ele, vocês da responsabilidade social, tará, tará, tará. Aí ele falou, peraí. Vocês da responsabilidade social e vocês são o quê? Da irresponsabilidade social? Né? Então, quem são vocês? Né? Assim, porque é um assunto, e aí que eu falo essa coisa do valor, porque a responsabilidade social, por exemplo, na maior parte dos casos, ela se distanciou do aspecto do valor e se transformou num cabedal de práticas, de balanço, né, do relatório de responsabilidade, é o relacionamento comunitário, é a ecoeficiência, tá? Mas e o valor? E fazer o que deve ser feito? Onde está? Onde é que a responsabilidade social está sentando na cadeira para dizer o que é que deve ser feito? Para poder orientar a qualidade das coisas. Né? Então, são esses pontos. Mas você estava falando, interrompi você. Não, eu estava só concordando que não pode ser uma pauta. Eu adorei essa fala que você trouxe, porque realmente, se a gente tem um discurso vazio, a gente não vai ter credibilidade, mas se a sustentabilidade faz parte da nossa cultura corporativa, a gente vai ter legitimidade, a gente vai estar agindo, a gente vai estar comunicando por ação, a gente vai estar comunicando por cuidado, a gente vai estar com uma comunicação muito mais rebuscada e sofisticada, porque a gente vai estar comunicando não só com palavras, né? E a comunicação é muito mais do que palavra, é como a gente se porta. Então, sim, eu acho que a gente precisa trazer essa questão da cultura para dentro das empresas, onde ela não está ainda presente, essa discussão onde ainda não está presente. É o nosso papel como comunicador estratégico trazer essa conversa. E é muito difícil, gente. Eu já estive em processos de transformação cultural. Eles são muito difíceis. A gente sempre encontra muita resistência. Né? Então, a gente precisa ter também muita sabedoria para liderar esses processos e saber juntar as pessoas, ter os aliados ali dentro da empresa para transformar a cultura, né? A gente não vai ter nunca como comunicar sustentabilidade, ou comunicar diversidade, ou comunicar o que quer que seja, se a empresa não tiver aquela prática ali dentro. Porque vai ser primeiro telhado de vidro que as pessoas vão perguntar, e aí? Como é que vocês podem falar? Eu já tive, enfim, um lugar que eu não vou citar, mas que, enfim, queria falar em diversidade, em presença feminina, e demitir mulheres no Dia da Mulher. É complicado. Você tem que fazer 64 dias, outros no ano, né? Assim, não precisa ser naquele. Por mais que a demissão às vezes seja justa, mas precisa ser naquele dia, né? É uma questão que gera uma falta de cuidado imensa. E como é que vai falar depois em apoiar as mulheres? Enfim, Eu vejo que há uma questão, né, que assim, que dentro das organizações, muitas vezes, o que acontece é que assim o corpo de pessoas que está falando sobre esses assuntos de responsabilidade social, diversidade, ética, digamos assim, o conhecimento dessas pessoas, o intento dessas pessoas não reflete exatamente o intento geral da organização. E aí aquele grupo começa a ser uma espécie de subcultura dentro da organização, tentando convencer quem está em cima de que aquilo é o certo. E aí isso é muito complicado. Então, eu acho que o entendimento de cultura ele facilita isso. A perspectiva de cultura ela facilita esse entendimento de que a organização ela tem a pauta dela, ela tem os critérios dela, e ela não vai assim mudar da água para o vinho porque um grupo de pessoas simplesmente acha que é mais bacana e acha que é mais legal isso, entendeu? Então, eu acho que é importante saber o que cada organização é capaz de entregar. O que cada organização, o que está na agenda de cada organização para não ficar dando murro em ponta de faca. Porque, às vezes, simplesmente é isso que acontece, é sofrimento apenas das pessoas que estão nessa agenda, né? Agora, quando você fala de startup voltada para esses negócios mais sustentáveis, aí talvez fique mais fácil, porque você já parte de uma iniciativa com esse modelo. Tá? Murá, você quer falar alguma coisa? Eu acho que você estuda tanto e tem tantos exemplos para falar sobre liderança e cultura que eu acho que seria até um pecado a gente não te ouvir sobre isso. Posso falar sim, Tati. Eu estava me deliciando ouvindo as falas das pessoas e gostei muito da fala do Pedro, justamente do ponto que você falou também, né?
porque se é pauta não é da parte da cultura, não está no cotidiano. E, de novo, a gente tem aqui algumas pessoas que estão representando empresas que são sofisticadas, né, em suas ações. Ainda assim, a gente vê dois elementos que me chamam muita atenção. De novo, nós vivemos num mundo capitalista, é o melhor dos piores do cenário, mas é isso que a gente tem para hoje. Mas a gente ainda tem uma lógica onde o principal, talvez o único, é isso que me choca às vezes, o único resultado pelo qual os CEOs são cobrados é o resultado financeiro de curto prazo. No Brasil, isso é mais impactante ainda. A gente fez agora uma pesquisa sobre liderança e home office, e o que mais chamou a atenção, uma pesquisa nacional, o que mais chamou a atenção foi justamente ver como, nesse período, as pessoas entenderam que podiam desumanizar as relações, podiam tratar as equipes como máquinas. E o volume de demandas que cresceram foi muito intenso, né? As pessoas esqueceram que as pessoas não estavam numa estratégia de trabalho dentro de casa planejadas, foram catapultadas para isso, numa condição de vida onde tudo tinha mudado, né? Então, se a gente não é capaz de entender que a sua ferramenta, o seu elemento mais importante, que não é a infraestrutura, são as pessoas que estão dentro da organização, são elas que vão gerar inovação, como colocou aqui o Vinícius para a gente, pensar uma cidade inteligente, pensar uma cidade onde o ir e vir do trabalho é inteligente, onde a estrutura de vida das pessoas é inteligente e humana sobremaneira. Então, quando a gente está falando aqui, bacana. Eu trabalho nessa área há 20 anos. Você, inclusive, me conheceu trazendo para dentro de uma instituição de ensino, a SPM, onde você trabalha hoje, trazendo essas questões, porque mesmo a SPM não trabalhava com isso há alguns anos atrás, há 2 décadas atrás. Hoje é um ponto central da SPM, né? Então, quando você olha isso para as empresas, nós temos aqui, o Pedro está na Petrobras, né? Nós temos alguns conhecidos interessantes lá e alguns que passaram na comunicação, como o Heraldo Carneiro, que estava lá até pouco tempo, né? E você vê, tinham pessoas que tinham um pensamento que trabalhavam isso em todas as suas decisões. Mas, a Márcia, que está aqui com a gente, também trabalhou na Petrobras com o Heraldo. Exatamente, sim. Mas será que realmente está lá no BSC que a gente usa? Será que está lá no Lean que eles usam? Será que está nas análises financeiras de maneira efetiva? O quanto que a gente entende de maneira concreta no dia a dia? Talvez uma startup sim, mas uma empresa de médio e grande porte, que talvez a gente esse ano tenha que gerar um resultado 3% menor do que o projetado, porque para que eu mantenha como premissa a minha sustentabilidade, eu não posso abrir mão de certo tipo de procedimento, certo tipo de prática, certo tipo de estrutura de qualidade de vida. Você falou a questão das mulheres, que é uma coisa que a gente vai falar no momento seguinte, aí, né, na minha intervenção com vocês depois. A questão das mulheres, dos negros e vários grupos, elas estão na pauta, para pegar o contraponto do que o Pedro disse. Até estão na pauta, vamos colocar o até de maneira enfática. Mas quando você pensa na diversidade, quando ainda é pensada em termos de a diferença que gera desigualdade, diferença não deveria gerar desigualdade. Diferença é diversidade, ela não é desigualdade, mas é tratada como desigualdade, incentivada como desigualdade, né? Só para fechar a brincadeira, quando a gente pensa na diversidade em seus vários aspectos, uma coisa que ainda me chama muita atenção, e conversando com o pessoal da BRH do Rio, isso me chamou mais atenção ainda, é como a gente não está preparado de maneira efetiva, nem em termos de estrutura física, nem de política, ao LGBTQI+, dentro das organizações. Se qualquer um de nós aqui fosse trans, bobagem, qual banheiro que vai usar? Como é que você está sendo trabalhado? Isso é uma coisa concreta, prática, do dia a dia, né, que você faz na organização. Será que isso efetivamente está sendo trabalhado? Então, eu sinto falta com recorrência, eu estou nessa brincadeira há mais de 20 anos, né? Brincando e gerando projetos para a Vale, que está aqui, já participei de vários projetos para a Vale. A gente ainda tem um discurso muito bacana no corporativo. Às vezes é uma questão de impacto ambiental, como você falou, lá na ponta é mais sensível que no corporativo. Eu não estou falando especificamente da Vale aqui, mas na hora que você vai olhar as práticas cotidianas e os indicadores pelos quais os gestores são avaliados no dia a dia, continuam sendo os mesmos indicadores básicos de sempre, financeiros e quantitativos, que tem que existir, mas eles não estão ponderados com outras dimensões de maneira tão explícita assim. Então, isso ainda me... Essa questão que você está falando, Murá, foi muito abordada hoje de manhã como um dos princípios, que é trazer o propósito na frente do lucro. Hoje, um dos princípios dos negócios sustentáveis é pensar o propósito na frente do lucro. Sem demonizar o lucro, tá?
Não estou falando disso de forma nenhuma. Exatamente, sem demonizar o lucro, porque ele, enfim, ele é até um instrumento de transformação social. A Sim. gente não pode necessariamente dizer que todo o problema do mundo... O capitalismo, eu vou dizer uma coisa que dependendo do ambiente que eu diga, isso é mal visto e tal, a pessoa fica me olhando assim do lado, mas ele é o melhor regime que a gente teve até o momento. Porque ele dá liberdade. O problema é que a gente não tem igualdade de oportunidades ainda. Exato. E a gente tem que resolver isso, mas não necessariamente demonizar o capitalismo. Porque ele fez com que... Imagina, a gente era servo, a gente era escravo, a gente era sei lá o que antes, entendeu? E hoje a gente vive em casta, né? Você nasceu assim, você tem que morrer assim. Vamos fazer um que aconteceu agora na pandemia. A gente, muitos de nós que fizeram a coisa da maneira coerente, continuaram pagando quem tinha empregada doméstica, né? Quem trabalhava com esse tipo de relação de trabalho, pagou os salários das pessoas e deixou que elas ficassem em casa, é o coerente ser feito, né? Ok, ficaram lá. Então, homens e mulheres, famílias que têm crianças pequenas passaram a ter homeschooling, passaram a ter que organizar... a gente teve, vamos falar a verdade. Exato. Tiveram que organizar, dar suporte, porque as próprias escolas não estavam preparadas para aquilo, então muitos de nós, dependendo da faixa de idade das crianças, tiveram que atuar ainda mais intensamente do que já atuavam, para dar complemento, suporte àquela atividade afetiva e de conteúdo técnico para as crianças. Tivemos que organizar todas as tarefas de casa, mas os espaços não estarem preparados para aquilo. Algumas poucas empresas de médio e médio porte, mais recorrentemente, deram treinamentos, criaram espaços para troca, deram suporte psicológico às pessoas, mas algumas poucas. Mas, como a gente ainda vive numa estrutura extremamente machista, quantas das pessoas que estão, se têm filhos ou são casados, que ainda teve que ir lá para a cozinha, resolver o problema da cozinha, ou fazer a faxina, foi para as mulheres, né? E que empresa que colocou isso de maneira efetiva na pauta para colocar com os homens que ali estavam, as mulheres que estavam nos seus grupos, como dando um suporte. Olha, vamos lá, vamos trabalhar isso direito. Quantas empresas fizeram reunião ainda na hora do almoço? Na hora do almoço, você fazer uma reunião que todo mundo desceu para almoçar no restaurante da esquina, é fácil, é tranquilo de você fazer. Mas reunião na hora do almoço, se você ainda teve que preparar comida, colocar comida para a família, comer, se preparar e voltar para a reunião, não é a mesma lógica. Muitas empresas continuaram sendo tarefeiras e colocando 8 da manhã às 5 da tarde, horário do almoço fixo e vamos embora. E muitas que têm discursos sustentáveis. Realmente o são, realmente conseguiram trabalhar essa dimensão de maneira efetiva para gerar produtividade. No final das contas, se a pessoa se vê atendida, ela é mais produtiva e mais comprometida. As pesquisas de maneira clara, não é ideação de... algumas pessoas dizem, me irrita muito, né? Não, porque a teoria na prática é outra. Então, você ou não achou a teoria correta, ou não entendeu a prática que você está fazendo. Né? Uma das duas coisas aconteceu. Né? Mas, enfim, eu acho que tem um espaço grande para a gente criar a própria comunicação. A gente comunica 1 ano e meio depois, praticamente, que a gente fez. Né? A gente precisa, o relatório dele ser um pouco mais vivo e interativo ao longo do caminho. Isso também é um problema. Você lembra, a gente participou lá do primeiro guia de sustentabilidade lá e estava agora nesse com você. A gente vai pegar em março do ano que vem, o cara fez em janeiro do ano anterior. Aí também, qual é a função daquilo? A notícia está velha, né? É verdade. Isso daí, Murad, tudo que você está falando, eu volto para uma outra questão que estava aqui na nossa pauta de conversa, que são os princípios de sustentabilidade que a gente poderia trazer para a comunicação corporativa. A gente está falando em comunicação corporativa também, comunicação interna, que era o que você estava tentando aí falar, mas a gente pode falar para a comunicação externa também. E que princípios de sustentabilidade, que a gente estava falando hoje sobre os 8 princípios do Dia dos Negócios Sustentáveis, que a gente pode trazer para a comunicação corporativa? Para mim, está muito claro que é tratar pessoas como pessoas e não como recursos. Isso é a base disso aí que você está falando, que é tratar as pessoas como pessoas, não esperar a reunião na hora do almoço, se a pessoa ainda está cozinhando, enfim. Tratar pessoas como pessoas e não como recursos também na forma como as cobranças são feitas, né? Tratar pessoas como pessoas e não como recursos quando você está tentando atrair pessoas para o seu negócio, para talentos para o seu negócio, pessoas que você vai fazer também seu endomarketing, sua comunicação, seu employer branding, tudo aquilo. Tratar pessoas como pessoas. As pessoas precisam ser respeitadas pelas pessoas que elas são. E isso nem sempre... Não sei se travou um pouquinho, se você puder voltar.
As pessoas precisam ser respeitadas, foi uma coisa que eu, pelo menos, ouvi. Tá bom, vou voltar um pouco. As pessoas precisam ser respeitadas enquanto pessoas e não como recursos. Era essa a ideia geral. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente dizer a gente tem que trazer para a comunicação corporativa a noção da interdependência. Quando a gente traz para a comunicação corporativa a noção da interdependência, a gente deixa muito claro que a nossa existência é coletiva. A gente não é o centro do mundo. A empresa não é o centro do mundo. A empresa está parte de um sistema. Ela é parte de uma sociedade. Ela precisa trazer valor para aquela sociedade. Então, quando ela traz esse conceito de interdependência para dentro da empresa, para a comunicação interna e para fora e tal, para a cultura, ela começa a fazer com que as pessoas pensem em colaboração mais do que competição. Isso faz com que as pessoas comecem a pensar em que elas podem ser melhores. Como que elas podem ser... A empresa como um todo, né? Uma empresa melhor para o mundo. Como que ela pode ser parte da solução e não do problema. Sim. Porque ela tem essa consciência da interdependência. Desculpe te interromper, mas olha só. Aí volta uma questão de tentar trazer no sólido, né? Estava pensando, você até conhece, trabalha numa grande empresa, e ela foi deslocada de um grupo, de uma área para outra. Dentro de uma grande área, tinha um projeto, foi deslocada para o projeto do lado. Ela mudou de chefe. Mudou de chefe, o ditado popular diz muito claramente que se você mudou de emprego, ok? Essa empresa está em toda uma pegada nesse momento, de fazer uma reviravolta para ser mais sustentável em todas as medidas. Mas eles estão dando mais poderes para essa figura, que se tornou a chefe dessa nossa conhecida, e que entrega, mas moendo gente. A empresa está no discurso interno dizendo que são os mais humanizados, sustentáveis, a pessoa importa. Aí eu vou, numa função super importante, que não cabe aqui ficar dizendo quem é, onde é, que realmente entregas estão sendo feitas, mas no modelo antigo. Estão gerando resultados, mas no modelo antigo. Está gerando um ritmo, além do necessário, estava planejado, inclusive, ela está indo além do ritmo. Planejaram um determinado ritmo, planejaram um conjunto de entregas, e ela mesmo durante a pandemia está querendo superar, porque a autoimagem dela, a maneira como ela é incentivada, e os bônus que ela recebe para superar continuam do mesmo jeito. E o que acontece para baixo, que as próprias pesquisas, segundo eu soube, de crime organizacional mostram que ela é pior das gestoras do seu patamar, do seu nível hierárquico, não faz diferença, ela continua sendo empoderada. Então a empresa realmente está sendo coerente? Tem um problema de coerência entre discurso e ação concreta. Então basta entregar de qualquer maneira? É que o tempo de mudança, ele não é o mesmo para todo mundo, né? As empresas, elas têm ondas. Então vai ter isso, a gente vai ter que estar muito alerta para que isso não aconteça nas nossas equipes. E a gente também tem um papel eu acredito, de trabalhar muito em conjunto com o RH, para que o RH seja capaz também de identificar essas questões. Porque esse é o trabalho de uma comunicação estratégica, né? É facilitar para que as coisas aconteçam ali dentro da forma mais suave possível. Então, eu acredito que esse também é um papel nosso de ser um líder estratégico junto ao RH, para que essa sustentabilidade aconteça. A gente tem que sensibilizar todo mundo e também o RH, né? E também o RH. O RH não está de fora. O departamento de gente, seja lá como queira chamar, como cada empresa chame, ele também precisa ser visto como um público que a gente precisa sensibilizar para algumas questões, que são questões que vão impactar diretamente na longevidade dos negócios. Por isso que eu falo que reputação é competitividade. Por isso que eu falo que reputação é o que dá licença social para operação. Por isso que eu falo que reputação é o que faz com que a empresa continue tendo a licença para operar. Que não basta você ter essa licença concedida uma vez, mas você tem que ter licença para continuar operando. A sociedade está cansada de certos modelos. E ela quer novos modelos. Então, quem não estiver dentro desses novos modelos não vai ter licença para continuar operando. Pode até já ter tido lá atrás, mas, enfim, essa licença pode ser revogada a qualquer momento pela sociedade. A gente está vivendo uma era do cancelamento. Está todo mundo cancelando todo mundo.
né? Tá todo mundo cancelando todo mundo. Então fica esperto, velho, que tu pode ser o próximo. Eu tenho esperança nas novas gerações, que mais fortemente, o pessoal de menos de 30 anos, as pesquisas estão aí de mercado mostrando que eles têm menos tolerância a trabalharem com um chefe que, eu vou exagerar porque é o termo usado no mercado, mas me choca falar, que é dos psicopatas corporativos, né? A gente vê com muita frequência pessoas que são vistas como referências em suas áreas, seu negócio, seus patamares, mas chegaram ali apesar das pessoas e apesar do que fizeram com as pessoas nas organizações, mas geraram resultados financeiros. E como esse é o grande elemento pelo qual eles são avaliados, a coisa flui. Então, assim, mas, a princípio, as novas gerações, de 30 anos para baixo, eles mais do que a gente, eles trabalham por propósito, né? Então, sim, é legal, tá? É orgânico para eles. Talvez eles tenham menos tolerância a esse tipo de situação e exijam mais coerência. E as startups talvez tenham um papel, o Vinícius está falando das startups, assim, fundamental, né? Eu tenho participado de alguns hackathons e como mentor, e isso também tem estado mais recorrentemente nos hackathons e principalmente que se desdobram em startups. Então, uma coisa interessante de falar sobre startups, Murad, só desculpa te interromper, é como que elas têm a capacidade de liderar as transformações da sociedade e as expectativas das pessoas. É por isso que a reputação muda. A gente teve um estudo do Reputation Institute em 2018 que mostrou que a bolha da reputação estourou. As empresas que vinham trabalhando reputação de forma tradicional, produto, serviço, blá, 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 aquilo tinha estourado. Quando a empresa era muito grande, ela já era vista como um problema, porque ela era vista como uma empresa mais lenta para a mudança por causa do seu tamanho e por tudo que está impactado ali para a decisão. E as startups ou as empresas mais modernas eram as empresas que estavam liderando essas transformações e o que é esperado. E o que estava no cerne da questão é o propósito dessas startups. As empresas que estavam surgindo, conseguindo comunicar propósito, conseguindo comunicar valor para a sociedade. E esse é o terceiro objetivo que eu tinha trazido aqui para a conversa, que é colocar realmente o propósito corporativo antes do lucro. A gente falou sobre tratar pessoas como pessoas, a gente falou em ser sensível à noção de interdependência e esse do propósito corporativo antes do lucro. Deixa eu aproveitar então essa bola alta na ponta, Nath. E esse ponto que colocou aí muito bem o Murad, o que a gente vem observando na transformação geral, bom, inovação existe desde sempre, desde que o homem é homem, a gente vem inovando, inventando, sobrevivendo, a gente faz isso por necessidade ou por curiosidade, né? Mas mais recentemente, no meio do século passado, início do meio do século passado, veio a primeira teoria da inovação efetiva, que foi com um pensador, um filósofo, engenheiro, matemático, físico austríaco chamado Joseph Schumpeter, que trouxe que a inovação, na verdade, é a destruição construtiva e uma forma de competição que faz com que as empresas pensem dessa. Teve a Guerra Mundial, teve uma devastação, enfim, de dimensões globais, né? E não só conflito armado ali na Europa, como as bombas atômicas, que geraram imensas crises, uma crise, inclusive, de identidade para o próprio povo japonês, para a própria cultura japonesa, que eram os samurais e tal, e um momento de reflexão muito grande para os países entenderem o que eles precisavam fazer. Veio a Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, já que a gente está no contexto histórico aqui, e um novo pensamento de inovação. Já que a gente está aqui no contexto histórico, e a evolução disso, imagino, e você vai dizer com muito mais propriedade, olhando do ponto de vista de reputação, a responsabilidade social corporativa, como era tratado anteriormente o SG e tal, bateu muito forte, porque tem toda a filosofia de Harvard, né, de competitividade, vantagem competitiva e tal. E hoje em dia o que a gente está vendo, principalmente, enfim,
Covid é uma infelicidade, uma pandemia, de certa forma, é um impacto muito, muito forte. Mas também é uma oportunidade de reflexão, como eu coloquei antes, né? E o que a gente tem ouvido e ouviu, né, durante o evento que a gente fez, o evento digital que a gente fez, muita gente falando de vantagem colaborativa no contexto dentro das empresas, a preocupação com empatia. A gente, enquanto indivíduo, começou a ter mais empatia, começou a entender que a cadeia de valor que gira em torno da gente, a gente não consegue sozinho sobreviver, a gente depende do rapaz do Rappi, do caminhoneiro que vem trazer a comida até a gente, né? Esse cara estava exposto ao Covid e mesmo assim a coisa continuou funcionando, continua andando. E na contramão disso, né, falta de sensibilidade, muitas marcas se posicionaram contra o lockdown, se posicionaram flagrantemente, né, contra algumas atitudes que eram necessárias. Era mais fácil poder fazer, enfim, compartilhar uma visão mais humana, mais humanizada e dar um entendimento de que era preciso a gente dar um tempo e realmente rever cultura. E quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de startup, quando a gente fala de nova mentalidade, novas gerações, aí, como o Renato colocou também, o que mais se vê dentro das startups, e isso é que me chama muito a atenção, são jovens muito dispostos a abrir mão de qualquer conceito, preceito de competitividade, de realmente colaborar. Estar junto com as grandes corporações para colaborar, meter a mão na massa para fazer as coisas acontecerem. Primeiro, defender a verdade, o ponto de dor, a dor que eles estão tratando com a solução deles, para depois pensar no lucro. O lucro vai vir como consequência desse primeiro alicerce firmado, né? Então, é fundamental, acho fantástico que a gente escuta isso de maneira muito ampla. E eu volto no tema das cidades. A gente está num ano de eleição municipal, né? Como é que a gente trata, de novo, isso relacionado à gestão pública e como é que a gente pensa nesse link entre as corporações, as empresas e aí o empreendedor na relação com o governo, para cidades mais humanizadas, para cidades mais inclusivas e mais que inclusivas, né, mais integradas. Como é que a gente cria esse movimento de integração mais amplo? Então, bom, essa era a minha reflexão aqui, olhando inovação, startup e todo o conceito histórico da evolução disso. Acho que eu divaguei um pouco aqui. Enfim, faz parte. Alguém quer falar alguma coisa antes da gente falar? Ia falar agora sobre ativismo corporativo. E aí, se alguém tiver alguma experiência que queira falar sobre ativismo, sobre a dificuldade de comunicar causas ou a forma como essa comunicação precisa ser feita, como que a gente escolhe as causas que a empresa vai adotar. Enfim, vamos abrir aí. Alguém? Ninguém? Então vamos lá. Você quer falar, Pedro? Não, eu quero fazer uma observação sobre uma coisa que foi falada, uma provocação aqui para nós que lidamos com esses assuntos, que é o seguinte: eu vejo que tem algumas temáticas, alguns argumentos que às vezes a gente gosta de falar ou de reproduzir, e até ouvir também, que são assim, por exemplo, a gente ouve assim de vez em quando, as empresas que forem sustentáveis, elas serão perenizadas daqui a um médio e longo prazo, né? Quem não for sustentável não irá sobreviver, ou mesmo até assim, tangibilizando um pouco do que você falou em relação à questão de licença social, né? A licença para operar, né? E o que é que eu vejo nesses argumentos que a gente deve observar? Porque, às vezes, numa tentativa de argumentação e de vender o peixe da sustentabilidade, a gente é sujeito a apelar um pouco, carregar um pouco na tinta sobre o efeito pragmático da sustentabilidade nas organizações. Na tentativa de convencer, porque a gente sabe que nós somos das humanidades, né?
E quando a gente vai falar com quem manda na caneta, a gente quer apelar para o número, né? A gente quer falar, não, mas se você não fizer isso, você não vai vender, você não vai conseguir operar, vai acabar o negócio. E a gente sabe que a coisa não é assim. Porque se a coisa fosse assim, o mundo estava de outro jeito, né? Muitas vezes os desrespeitos aos direitos humanos, eles continuam durante anos e anos e anos e décadas. E então, por que isso está continuando? Porque o sistema, ele comporta ainda. Porque a sociedade ainda comporta um sistema que viola os direitos humanos. Então, a sustentabilidade não é uma bala de prata, no sentido de que se você fizer, você vai sobreviver, e se você não fizer, você vai morrer. A gente gostaria que fosse assim, mas não é assim. E a gente, às vezes, tende a usar os argumentos que vão abrir os olhos, né, do cifrão, sabendo que a coisa não é assim que funciona, né? Então, queria só trazer essa provocação, porque, ou seja, daquilo que você falou, ou seja, todos os assuntos que a gente está falando aqui, a realidade, quando a gente está falando sobre sustentabilidade, nós estamos falando sobre um paradigma planetário, um paradigma humanitário. Não é pouca coisa o que a gente está discutindo. Então, a gente está discutindo como é que a sociedade se organiza para sustentar modelos viáveis, sustentáveis, né, etc. Então, assim, não é pouca coisa. Não adianta a gente querer achar que a gente vai tirar de um livro, da cartola, de uma experiência, porque a gente, muitas vezes, por exemplo, eu estou numa grande organização, mas eu estou hoje, por exemplo, estou querendo estudar hoje um conceito, né, aplicado à sustentabilidade, que é o de sense making, né, que é um conceito que eu gosto, que ele provoca, né, que é de construção de sentido. E eu vejo que assim, o sentido de sustentabilidade, quando a gente está falando numa grande organização, é completamente diferente de uma organização, às vezes, pequena, que nasce com um propósito sustentável realmente, que ele está ancorado, está num pilar. Ele não vai pisar fora da sustentabilidade, porque faz parte da filosofia. Os caras não vão fazer diferente. Por exemplo, a abordagem da economia circular, por exemplo, né, de que não existe lixo, né? Lixo é um erro de redesign. Ela conceitualmente ela é pura, assim, ou seja, não é para ter erro, ou seja, menos mal não é solução. Menos mal não é solução. Então, agora, quando a gente fala de uma grande organização, é difícil. Você vê uma lógica assim que menos mal não é solução. Menos mal, muitas vezes, pode ser, né? Então, são algumas provocações aí. Até porque ela já viveu anos e anos e anos e anos fazendo menos mal, né? Ela aprendeu que o menos mal é aceitável. A gente aprendeu como sociedade que o menos mal é aceitável. A gente vota no menos pior. É um paradigma, né? A gente não vota necessariamente no melhor, a gente vota no menos pior. Então... Tomando carona na sua fala, que é super pertinente, a gente tem que lembrar que a gente está falando de uma lógica que ela é multi-stakeholder, né? A gente não pode olhar só para dentro da organização e achar que a culpa é da organização só. Sim. A organização é um ente social dentro de uma sociedade. O que você está falando é uma questão de mudança de cultura. Se dentro de organizações, a mudança de cultura, ela leva tempo, porque tem todo um ciclo da morte que você tem que passar. Você propõe uma mudança de cultura, porque a gente está acostumado, que a gente já sabe fazer, a gente está acostumado, já tem o resultado, está ali. Essa história que a gente fala muito de temos que sair da nossa zona de conforto, é bonito, falando em desenvolvimento de pessoas e em várias outras coisas, mas a gente circula nas nossas zonas de conforto para ter fluxo, né? Para fluir. Né? Mas tem o outro lado, né? Você tem um consumidor, que é cidadão também, que é quem vota nas mesmas pessoas sempre, ou continua comprando das mesmas empresas, nos mesmos lógicas e mecanismos. Vocês vão se lembrar aí, a princípio não tem nenhuma empresa que representada, ninguém aqui que represente ela, quando a Apple, alguns anos atrás, Apple, né? Você não ela não, nossa, se eu não tiver um celular da Apple, acabou minha vida, não é isso? É uma questão de percepção de valor das coisas. Quando ela foi acusada, tendo lá um problema na linha de produção dela, na Foxconn, lá na Ásia, e pessoas cometendo suicídio, que foi questionado, que o presidente então foi questionado e disse, olha, tudo bem, para a gente poder mudar isso, a gente vai ter que aumentar o preço dos celulares. E ficou por isso mesmo, as pessoas não deixaram de consumir, não teve um impacto, não migraram para outras questões.
Se a gente, consumidor na ponta, faz escolhas e reforça quando tem alternativa. E aí tem um segundo ponto. Para certas coisas acontecerem também, claro que tem um sistema político, legal, econômico, macro, mas nem sempre você tem alternativas. Tem que olhar para a alternativa do consumo. Né? Eu tenho alternativas, há preços aceitáveis para fazer aquelas mesmas coisas. Agora a gente até viu aqui um movimento, pelo menos no Rio de Janeiro especificamente, de pessoas tentando comprar das suas feiras locais e tentando fazer movimentos para que os pequenos e microprodutores não desaparecessem, não sucumbissem. Mas não sei se o quanto que isso permaneceu agora que, pelo menos no Rio de Janeiro, as pessoas acham que está tudo certo, né? Enfim, estão indo em boteco, em tudo quanto é canto. Se elas, ao voltarem a ter os seus espaços tradicionais de compra, vão manter esses outros canais. Porque a mudança de cultura, ela gera uma mudança, ela gera transtorno. Ela gera, no primeiro momento, ela é desagradável de ser feita, seja na organização, seja na sociedade como um todo. O Vinícius falou aí, está falando aí de inovação. É só olhar o que aconteceu histórico, que ele falou de histórico. Historicamente, as políticas de incentivo à inovação e a desenvolvimento econômico na Itália, nos cantões produtivos. É olhar o que aconteceu no Brasil. Né? Então, concordo com você que a gente coloca coisas como sendo etérea, mas é o etéreo que vai mudar o concreto. Se a gente não insistir nessas questões e não colocar parâmetros, não vai funcionar. E tem que transformar em números. Infelizmente, está num ambiente que é afeito a números. Se eu te der aqui uma estatística qualquer, você provavelmente não vai se perguntar se é verdadeiro ou falso. Se eu disser que 13% das pessoas, você olha, 13% isso é importante. Se eu não te der número nenhum, perde valor. A gente está numa sociedade como um todo que acredita em números. E é papel de quem está vendo isso, sim, transformar esses números em números concretos. Mas não as empresas permanecem enquanto tem uma concorrência que oferece uma coisa ao mesmo preço, coerente com alguma coisa decente, né, competitiva. Porque as pessoas migram, sim. A quantidade de empresas que tomaram pancada nos últimos 5 anos, internacionalmente, não é pequena. Né? E essa questão da sobrevivência das empresas, eu acho que ela depende muito também, Pedro e Murat e todo mundo, das expectativas da sociedade, né? Do que é valor. E aí volta para o fazer sentido do sense-making lá que você estava falando. A Volkswagen, quando teve aquela crise lá de sustentabilidade, o impacto nas vendas dos carros da sustentabilidade, essa recente que teve, que falaram que eles fizeram um greenwashing grande num carro, não sei se todo mundo lembra. Vocês lembram dessa história? Aquilo, o impacto de venda foi 0. A Volkswagen teve impacto negativo de multa que teve que pagar, mas de venda foi 0. Por quê? Porque para as pessoas que compram carro, o carro ser sustentável naquela época não era ainda um fator decisório para a compra. O fator decisório para a compra é o preço de revenda do carro. Não era um atributo de compra. Entendeu? Quando você quer passar ele adiante. É seu carro econômico no combustível. Então, aquilo era um plus. Só que as expectativas das pessoas estão mudando. A gente não pode desmerecer isso. A gente tem uma geração Z, uma geração Y, uma geração dos milênios, está vindo aí. É uma galera toda que está vindo que tem outras expectativas. E não muda de maneira igual, né? Muda, volta, muda mais um pouquinho. Muda, volta. Então, quando a gente fala em perpetuar, não é 5 anos. Eu não estou falando da empresa continuar existindo num futuro tão imediatista. Eu estou falando de uma empresa virar centenária, ficar com 200 anos, enfim, realmente deixar um legado para o mundo. A gente está falando de fazer sentido para essas novas gerações que estão vindo aí de consumidores também, de sociedade. A gente está mudando. Se a gente antes tinha uma sociedade que dava valor a produto e hoje a gente tem uma sociedade que dá valor a valor compartilhado, velho, mudou um monte de coisa. E a gente tem que se comunicar fazendo sentido. Eu adoro esse conceito do fazer sentido. Tem que fazer sentido. Porque senão é insustentável. A gente perde tempo, a gente perde energia, a gente perde dinheiro, a gente perde energia vital, velho. Se eu estou depositando meu tempo, o que eu tenho de mais precioso, que é a nossa existência, ela é finita, então é o que você produz naquele espaço-tempo que você vive numa coisa que ninguém está usando para nada. Né? Então, eu acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que pensar,
é se faz sentido o que a gente está fazendo, a forma como está fazendo e o que a gente está fazendo melhor. Né? Indo para o ativismo, que era o que eu queria trazer para a discussão aqui, que estava dentro da gente já tem pouco tempo, o que eu queria trazer do ativismo ele não é novo, as empresas são ativistas há muitos anos, tá? A gente tem essa ideia agora de que o ativismo corporativo, ele está, sim, no holofote, mas o ativismo corporativo existe há muito tempo. Tem muitas empresas que já adotam causas há bastante tempo, tem empresas que já nasceram defendendo causas de direitos humanos e de algumas causas nesse sentido. Há empresas que já nasceram para dar mais protagonismo às mulheres. A causa feminina já tem quase 100 anos dentro das empresas. Então, assim, é novo, mas não é tanto. É só isso que eu queria dizer. E como que a gente faz para comunicar esse ativismo? Eu tenho uma sugestão que são os 4 Is do ativismo corporativo, que começa com identificar a causa que faz sentido para a empresa, dentro do histórico da empresa, dentro das expectativas das pessoas, tá? O segundo I seria idealizar um futuro compartilhado. Que tipo de futuro é esse que as pessoas estão querendo que se torne realidade? O terceiro I, integrar essa causa ao planejamento estratégico da companhia. Ela tem que estar nas práticas, ela tem que estar no planejamento estratégico realmente, ela tem que estar nas políticas de RH, ela tem que estar em todo canto, para depois interagir publicamente com a causa. Esses seriam os 4 Is do ativismo corporativo. Se alguém quiser trazer alguma questão, seria ótimo debater o ativismo nesses últimos minutinhos que a gente tem. Posso falar? Por favor. Eu acho que, não sei, eu tenho percebido que essa questão do ativismo, ele não que ele tenha deixado a parte da reputação corporativa, que eu acho que não, porque eu acho que as empresas já têm compromissos nessa área, dentro da responsabilidade social e etc. Mas o que eu percebo é que teve uma intensidade maior do ativismo nas ações de marketing de produtos, né? Associados até, por exemplo, a momentos. Então, sei lá, Dia das Mulheres, Dia das Mães, Dia dos Pais, etc. E então, assim, o que eu não sei é o quanto isso vai sair, vamos dizer assim, da alçada da comunicação corporativa e reputacional e está indo como uma estratégia de marketing, né? Assim, não sei, eu não sou muito, assim, não tenho muito conhecimento dessa questão, mas é a minha percepção. Eu só queria fazer um comentário rapidinho do que o Murad falou e também essa questão do sentido que o Pedro colocou, que o Murad falou da oposição entre esse binômio que tem da diferença e da igualdade. E se a gente mudar o sentido do binômio, né, a oposição à igualdade seria a desigualdade e a diferença seria a indiferença, né? E eu acho que isso também tem alguma relação com a questão do ativismo, né? Eu acho que a gente, como profissionais de comunicação, pelo menos eu, né, e a minha dissertação de mestrado agora que eu defendi era sobre ética corporativa e reputação, aparece muito essa questão de colocar a igualdade como contraponto da diferença e aí uma coisa meio que impede a outra, né? Então, na minha pesquisa ficou evidente que se a gente trabalhasse outros sentidos, né, por exemplo, no que isso está sendo desigual, porque não impede uma igualdade, ou no que essa iniciativa, ela, na verdade, não está trabalhando a diferença, porque ela está sendo indiferente à diversidade, ao invés de a gente focar nesse contraponto, né? Que não deixa de ser matemático, né? Porque na matemática que é igual e diferente, né? Então, assim, só isso que eu queria colocar para esquentar um pouco aqui a nossa reflexão. A posição foi genial. Eu estava falando sobre diferença e desigualdade, né? Mas você falou umas questões que são... Meu mestrado e doutorado também foram nessa área, na USP. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que a gente tem que tomar muito cuidado e delicadeza sempre. Você foi cuidadosa e delicada. Quando a gente fala de igualdade, você tem um risco, né? Que é de
nivelar e todos somos exatamente iguais. Então, não há diferença na igualdade. E a diferença é uma parte necessária dos processos. É distinto eu dizer que eu tenho um ponto de partida igual para todo mundo, aí sim eu poder falar de meritocracia, interna e externamente, dentro da organização, na sociedade. E outra coisa é dizer que todos têm as mesmas demandas, necessidades, competências, capacidades, atitudes, então todos têm que agir igual, né? O risco que a gente deve muitas vezes quando fala de igualdade é de desconsiderar as perspectivas culturais, étnicas e todas as outras elementos de um ambiente que deveria ser multi-stakeholder, portanto, plural em essência, inclusive de opiniões e de maneiras de agir, né? Mesmo que eu tenha um foco único, uma diretriz central que guia todo mundo, uma visão estratégica que guia todo mundo dentro de uma organização, por exemplo. Então, achei que você foi muito delicado nessa posição, bem legal. Mas eu tenho... É que nem a palavra empoderamento, ela me causa frisson também, né? Porque é como se fosse externo ao indivíduo, né? Ou como se fosse uma coisa dada, me incomodam de maneira efetiva. Não quer dizer que eu não tenho posição definitiva, tá? Só me incomodo, tenho incômodo mais do que posição. Oi, Tati. Oi, gente. Posso rapidinho? Por favor, Paula. É bem rapidinho, porque primeiro eu queria só te agradecer por essa iniciativa extremamente importante e relevante. Queria agradecer a essas pessoas que genialmente estão contribuindo com essa discussão. Realmente muito, muito proveitosa essa conversa. Tive alguns problemas técnicos, né, para variar um pouquinho. E não conseguia aqui acessar, mas acompanhei as falas e queria agradecer realmente a cada um. Não sou uma pessoa de comunicação, né? Mas eu vivo, né, esse avanço da sustentabilidade concretamente, né? Há 10 anos que eu estou nessa área e eu vivo realmente na pele esse avanço, né? Eu estou vivenciando isso, né? Então, eu acho sim que a gente está conseguindo realmente progressos importantes, né? E eu acho que a gente está no caminho certo, falta muito sim, né? Mas acho que a gente também já fez bastante e que nos dando as mãos, né, para ser um pouco simplória, a gente consegue muito mais ainda pela frente, né? Então, queria agradecer a cada um, agradecer a você também e parabenizar. Tá bom, eu agradeço todo mundo. Vou pedir para a galera abrir as câmeras, se possível, para a gente fazer um print da tela, para a gente guardar como lembrança desse dia, todo mundo sorrindo. Olha as carinhas! Mais alguém pode? Pedro, você vai abrir? Né? Opa! Vamos lá, acho que o Pedro não vai abrir. Eu vou fazer o print, hein, gente? 1, 2, 3. Deixa eu pegar aqui. Ah, tem mais uma pessoa querendo entrar agora. Mas, Pedro, você fugiu. Se puder abrir a câmera, opa, Aê, Pedro abriu. Pedro. Vamos lá, vou fazer o print, hein, gente? 1, 2, 3 e... Olá, Márcia, tudo bem? Bom te ver. A Luana. Pronto. Obrigada, pessoal. Foi um prazer estar com vocês hoje. Eu vou pegar essa conversa da gente, vou deixar lá no videozinho no YouTube para quem quiser ver depois. Muito obrigada. Até a próxima. A gente vai ter, se alguém quiser continuar a conversa, a gente tem uma conversa daqui a pouquinho com o Morá, que começa às 4h45. Daqui a pouquinho só tem que fazer um xixi e beber água. Uma conversa sobre liderança humanizada. Então, Murazito, bota aí no link o teu no chat. Quem quiser participar. Me dá um minutinho que eu vou colocar aqui a sala. Só um segundinho. Aí já fica. Muita tecnologia. Não é? Se alguém por acaso perdeu o chat, no meu perfil no LinkedIn, Tatiana Maia Lins está lá também. E no perfil da Ideia Sustentável também está o link da conversa do Morá. Vai ser pelo Zoom também. Então, pelo Zoom também. Basta usar os dois elementos aqui do Meeting ID e do Passcode que vocês conseguem, tá bom?
Joia. E aí, pessoal, eu queria mais uma vez falar sobre o Dia dos Negócios Sustentáveis, que é essa iniciativa fantástica da Ideia Sustentável, da plataforma Liderança com Valores e da Rede Brasil do Pacto Global, que está promovendo essas conversas para fomentar negócios mais sustentáveis no Brasil. Esse ano é o primeiro ano do Dia dos Negócios Sustentáveis, a gente espera que nos próximos anos também a gente tenha essas atividades, mas acompanhe nas redes sociais a hashtag Dia dos Negócios Sustentáveis para ver o que as outras empresas estão fazendo. Tem mais de 100 empresas que aderiram ao dia, né, Paulinha? Conta aí pra gente quantas empresas já no total. Eu acho incrível, gente, o poder de mobilização. A gente já perdeu a conta, porque tem uma avalanche chegando, assim. Eu acho que agora que as empresas viram movimentação, a gente está inundando as redes com as ações de todas as empresas que aderiram, e está chegando mais um monte, assim. Então, a gente já perdeu a conta, eu acho que já está chegando nas 200, e a ideia é essa, justamente, né? É a gente atrair outras empresas e começar devagar, cada um no seu jeito, no seu tempo, né? Mas fazer alguma coisa realmente para fortalecer essa discussão, né? E todas essas atividades foram gratuitas, e serão pré-requisito que as atividades sejam gratuitas e abertas para quem quiser participar. Algumas empresas fizeram para os seus públicos internos, outras estão fazendo para os públicos externos, mas a ideia é essa. Sim, então, obrigada, muita coisa. Sabe? Obrigada, Tati. Um beijo. Beijo. Valeu, Tati. Beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tatiana, grato aí, viu? Muito bom. Obrigada, Pedro. Obrigadão.